Gente, olha, acho que todo mundo já passou por essa experiência, né? Talvez todo mundo tenha passado de acariciar um animalzinho. Inclusive, alguns animais trabalham como terapeutas, né? Para algumas pessoas. E quando a gente. Eles também, olha lá, ó. Eles também amam o carinho, né? Olha só. Esse meu gatinho, quando eu adotei, ele era muito ansioso, assim, porque eu acho que ele foi tirado muito cedo da mamãezinha dele. Então ele ficava muito angustiado, assim. E ele queria carinho, pedia colo, mas ele tinha medo, porque ele também tinha sido muito judiado, né? E aí ele pedia, vinha no colo, então eu abraçava muito ele, assim, fazia carinho, ele se acalmava. E até hoje, assim, ó, ele se acalma. Mas quando eu tô fazendo carinho nele, não só ele se acalma, né? Ele sente, gosta, agora ele saiu, mas ele sente e gosta, se acalma, fica tranquilo, né? E ronrona de felicidade, de bem-estar, né? Como para mim, para nós também que estamos ali fazendo carinho, também a gente consegue ter uma sensação de bem-estar muito gostosa, né? Tanto pela conexão com ele, por essa troca, porque ele tá ali sentindo bem-estar. Então, o bem-estar dele, o ronronar dele, porque quando ele tá sentindo bem-estar, ele tá, né, é muito incrível isso do gato ronronar, porque ele tá numa frequência, né? Ele emite, ele consegue, a gente consegue o gato, a gente consegue ouvir a frequência de bem-estar que ele emite, né? Porque essa sensação de bem-estar, essa sensação de algo bom emocionalmente, fisicamente, né? Ela no gato né, a gente consegue ouvir. E isso também acontece dentro da gente. As nossas células, né, vibram, o nosso corpo vibra, a nossa parte que é imaterial, né, a gente sente aquilo, a gente sente, é gostoso, né? E aí tudo isso, né? E quando a gente vai para os estudos de neurociência, a gente sabe que carinho num animal, carinho, troca de carinho, de abraço, né? Essa troca gostosa de afeto, desse afeto que é positivo, faz com que vários hormônios, né? É, bons hormônios sejam produzidos no nosso organismo, né? Por exemplo, no abraço, a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? O hormônio mais poderoso, assim, do amor, da gente se sentir amado, da gente de se sentir bem-estar, né? Que a ocitocina, inclusive, é onde a gente deveria receber a maior quantidade de ocitocina, né? É quando a mãe ela tem um parto normal e a gente passa pelo canal da vagina, ali é onde a criança ela recebe a maior quantidade de ocitocina que ela pode receber. Olha que coisa mais linda, como a natureza ela é perfeita, né? E infelizmente hoje em dia a gente acaba não tendo tantos partos naturais assim, né? Então muitas crianças não recebendo essa quantidade de ocitocina que poderiam ter recebido desde que chegaram aqui, porque sair do útero, que é aquele lugar quentinho, gostoso, aconchegante, que a gente se sente seguro, né? Por mais que a mãe possa passar por diversas coisas e a criança que tá ali dentro sente o que a mãe tá sentindo, seja o que é bom, seja o que é ruim. Mas imagine, sair dali já é um trauma, né? E aí você poder nascer de parto normal e tá naquele momento tão de mudança, de ansiedade, o que tá acontecendo, né? Claro que a criança não raciocina, mas ela sente, ela é puro sentir. E você receber aquela quantidade de ocitocina enorme ali, é a coisa mais maravilhosa, não é? E aí isso também me leva a pensar, né? Porque hoje eu vejo tantas pessoas tomando remédios para depressão, para ansiedade, para dormir, né?
E eu não sou contra a indústria farmacêutica, eu trabalhei muitos anos na indústria, seria hipócrita se eu fosse contra. Eu acredito muito que a indústria tem o seu papel e o seu lugar, mas eu sou uma pessoa que era extremamente ansiosa por questões que vinham da minha ancestralidade, da minha história, dessa história do Brasil tão desigual, de uma família periférica, de família negra, né, de ter tido pais separados quando eu era muito novinhas e não tive todo esse acolhimento para vivenciar tudo aquilo que aconteceu lá na infância, e a criança na infância, quando ela chega, né, e vê várias coisas que ela não consegue entender, né, o que está acontecendo, ela só vai sentindo, né, e normalmente não se conversa com a criança, não foi ensinado a explicar para a criança, né, questionar o que ela está sentindo, o que ela está passando. Então imagine, eu cresci com muita coisa ali dentro de mim, angústia das mais diversas, eu vivia nesse estado. Mas eu não precisei tomar nenhum remédio alopático para conseguir chegar num estado pleno de bem-estar, um estado interno. Por mais que as coisas acontecem, às vezes, claro que eu sinto emoções, mas eu vivia naquela constante angústia, tristeza, sempre achando que ia acontecer alguma coisa, com medo, né? Era um estado horrível, né? E não precisei de remédio. Por que também eu tô falando tudo isso? Porque hoje eu vejo que é muito estranho para mim quando as pessoas acham que carinho, ou estranham quando você é uma pessoa carinhosa, ou estranham quando você é uma pessoa que diz bom dia, que sorri, que abraça, que beija. Porque, gente, afeto, carinho é uma necessidade básica. Assim como o alimento para o corpo, né? A alimentação para o corpo, nossa alma também precisa ser alimentada com carinho, com respeito, com cordialidade, com gentileza, mesmo nos momentos que a gente tenha que dizer alguma coisa que mais dura, mas a gente não precisa ir para agressividade, né? Amor também é dizer não, mas quando a gente diz com respeito, com firmeza, e a gente está precisando muito de amor no mundo, aqui no Brasil, mas é preciso que a gente pare para pensar nisso e perceba, porque muitas vezes a gente já nasceu numa situação, como eu disse, né? Cheguei numa família que estava desajustada, que estava num baita conflito, que, né, vi coisas que eu não gostaria de ter visto, né? Então, e muitas pessoas nasceram em situações familiares muito duras. Mesmo pessoas, eu vejo, que tiveram famílias, que nasceram em famílias economicamente bem, mas que muitas vezes não receberam uma mínima atenção. Receberam coisas, mas carinho, atenção, não receberam. Então a gente cresce sem saber o que é isso. E a gente, às vezes, se a gente não recebeu na infância, a gente tem dificuldade na vida adulta de se abrir para isso. A gente continua resistindo a receber carinho, afeto, a acreditar. Eu tenho visto e atendido pessoas que não estão mais acreditando que é possível viver coisas boas. E é possível a partir dessa simplicidade, disso que é de graça. Carinho, afeto, atenção, olho no olho, toque, abraço. Então a gente quis fazer esse vídeo para a gente começar a observar isso. Não tenha medo de ser amado, não tenha medo de receber carinho.
Mudar o mundo é se abrir e acreditar, mas não é nem só acreditar, mas é perceber, ter consciência e se abrir para receber coisas boas, para alimentar a sua alma de coisas boas. Eu vejo como uma forma de transformação desse mundo a gente se abrir para receber amor, carinho, afeto, a gente ser gentil, a gente dizer um bom dia mesmo que a pessoa não responda, a gente sorrir, né? Voltar a trazer essa necessidade básica, afetiva para a nossa vida. Um ótimo dia.